Vamos abrir então em 1 Coríntios capítulo 10. Acharam aí? Vamos ler então? Pois, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Nem pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram, e foram destruídos pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Até o versículo 13. Pois então, seguindo a nossa sequência de estudos na carta de Paulo aos Coríntios, nós percebemos que o capítulo 8 é marcado pela discussão até onde vai a liberdade e direitos, não é? E a gente viu que os coríntios, os crentes daquela igreja, na cidade de Coríntios, eles achavam que eram livres a ponto de poder participar de cultos pagãos, ou pagões, se preferir, de cultos idólatras, e fazer parte da mesa, junto com esses que eram adoradores de divindades pagãs. Paulo então vai combater no capítulo 8 a liberdade nesses termos, falando que ele mesmo se fez escravo, não é? E esse é o argumento dele, por causa dos fracos na fé, ou dos frágeis na fé. Capítulo 9, Paulo interrompe e ele vai falar para nós, como vimos domingo passado, sobre a corrida, sobre aquele que treinava para alcançar o prêmio, para chegar na linha final. E ele orienta os coríntios para participarem da corrida cristã como quem corre para alcançar a linha de chegada. Agora no versículo 1 do capítulo 10, ele retoma o argumento da liberdade e dos direitos. Até que ponto os coríntios tinham direitos e poderiam exigir esses direitos, porque eram o novo Israel, o povo de Deus, agora então aliançados através de Cristo. Até onde iria a liberdade que a graça oferece aos crentes? E a discussão vai ser tratada agora num tom diferente do capítulo 9, de exortação, de advertência. Se no capítulo 9 Paulo orienta os coríntios, né, e dando exemplos da própria vida dele, para que eles repensassem os seus conceitos, no capítulo 10 Paulo vai trazer advertências extraídas, diretas do Antigo Testamento, extraída do êxodo de Israel, não como pequenos exemplos ou alguns exemplos a serem seguidos,
mas como episódios, cenas, acontecimentos que estavam no Antigo Testamento e que eram um alerta para a igreja de Coríntios e para toda a cristandade. Então que fique bem claro que o que nós lemos e iremos acompanhar não são apenas alguns exemplos extraídos do Antigo Testamento. Paulo está dizendo, aconteceu com eles e pode acontecer com vocês, se vocês não mudarem o comportamento de vocês. O tom é esse aqui. Inclusive nós veremos, né, o versículo 13, muito conhecido, né? Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Qual a verdadeira interpretação, o verdadeiro significado dessa passagem, que quando lida isolada do seu contexto, pode parecer que as tentações não precisam ser resistidas, porque Deus, no final da história, irá livrar a todos. E não é isso que Paulo está dizendo aqui, de maneira nenhuma. Vamos iniciar então o versículo 1. Paulo vai dizer, como nós lemos, né? Irmãos, não quero que sejais ignorantes a vossos... ignorais, ou melhor, ignorantes e que ignorais, que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Primeira coisa a ser salientada aqui é que a história de Israel para Paulo não é alguma coisa distante ou separada dos cristãos, como se pensou na Idade Média, né? A história de Israel não é um caso à parte, não é uma história que a gente olha para trás e reconta simplesmente como exemplos e storytellers, né, que a gente pode contar para as crianças. Para Paulo, a história de Israel é a história de nossos pais. Então há aqui, na concepção de Paulo, uma continuação do que Deus começou fazendo através de Israel e continua fazendo através do seu povo, aquele que está em Cristo. Então que você entenda isso de maneira bem objetiva nesse texto. Não são exemplos, né? Às vezes a gente aborda o Antigo Testamento assim, conta o exemplo de fulano, o exemplo de ciclano. Para Paulo não, eles são nossos pais espirituais, né? São nossos pais no que tange a promessa de Deus, são nossos pais no que tange aos propósitos de Deus. Há uma continuação, há algo que continua acontecendo e sendo direcionado por Deus. Por quê? Paulo vai dizer, eles foram dirigidos, né? Estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E você sabe do que Paulo está falando, né? Ele não precisa ser extremamente específico, citando o capítulo e o versículo e o livro a que ele se refere, porque no tempo de Paulo não tinha celular, televisão, shopping, e os crentes daquela época conheciam a Bíblia. Então, a mera citação de Paulo do episódio já faz com que eles saibam automaticamente a que ele se refere. A gente é que precisa ficar citando, não, aconteceu lá, reconta aí, né? Porque hoje em dia, infelizmente, embora não seja o nosso tópico, o conhecimento da Bíblia anda um pouco parco, não é? Na caminhada cristã. Mas ele está se referindo à saída do povo do Egito. Aqui o panorama é todo o êxodo, o tempo inteiro. E a gente lembra, né, que Deus tira o povo do Egito, da escravidão, através de Moisés, e à medida em que eles vão se afastando do Egito, Deus os dirige durante o dia através de uma nuvem, né? Uma coluna de fumaça, às vezes é traduzido assim. Durante o dia era assim, e durante a noite era uma coluna de fogo, não é? Que ali separava os judeus, os hebreus, dos egípcios e direcionava a trajetória deles, não é isso? Olha o que Paulo vai dizer, na verdade, assim, fora de série, magnífico, belíssimo, a abordagem de Paulo, não uma simples metáfora, mas uma teologia extremamente avançada, né? Ele vai dizer, não sejam ignorantes de que os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. O que é a passagem pelo mar? A gente sabe que os egípcios vinham, né? Depois que o faraó mudou de ideia, ele havia libertado o povo, e ele muda de ideia, e manda o exército então para acabar com o povo,
E aí o que Moisés vai fazer? Orientado por Deus, abrir o mar vermelho, não é isso? É isso, não é, gente? Estou vendo ninguém balançando a cabeça, não olhando para mim assim. Vocês não estão lembrando? Abrir o mar vermelho para que o povo atravessasse, não é? E o povo então atravessa de pés secos, não é? Todo o mar vermelho. E então, quando os egípcios avançam para dentro da mesma trajetória dos hebreus, o mar se fecha e mata e acaba com aquele exército afogado. Todo mundo sabe a história, né? Então, Paulo está falando da mesma forma que aconteceu com eles, foram guiados pela nuvem, atravessaram o mar. Olha o que ele fala, versículo 2: todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Olha que sensacional. E Pedro também fala isso em 1 Pedro, que o episódio do Mar Vermelho é um batismo. E o batismo, ele tem, em Paulo, no Antigo Testamento, o papel também de iniciador. E ali no Êxodo, e ali na travessia do Mar Vermelho, dirigido pela coluna de fumaça ou de nuvem, não é? Tipificando o Espírito Santo, aquele que liberta da escravidão, aquele que dirige a presença de Deus entre o povo. Eles são batizados, iniciados, tornam-se a partir daquele momento o povo de Deus. O que Paulo está falando? Que aquilo apontava para o que estava acontecendo no cristianismo do primeiro século. Que as pessoas que recebiam Jesus como Messias, como libertador, como Cristo, Filho de Deus, recebiam também a presença de Deus, o Espírito Santo na vida deles, como guia, como orientador. E assim como a presença de Deus no Antigo Testamento, na história do Êxodo, se manifestou também através de sinais e prodígios, o que está acontecendo no século I, nas igrejas primitivas? A manifestação de sinais e prodígios através do Espírito Santo. Então Paulo está fazendo aqui um apontamento, não um exemplo, como falei, não uma metáfora, mas dizendo que o que aconteceu com eles também aconteceu com vocês. O que estava lá como manifestação de Deus, como orientação de Deus, também está acontecendo com vocês. São os mesmos privilégios. Quais privilégios? De serem libertos, de receberem a direção de Deus através do Espírito de Deus, de serem batizados, que significa a mesma coisa que aliançados com Deus para serem povo dele, de Deus. Vocês estão realmente usufruindo, gozando dos mesmos privilégios. Amém? Amém. Então, isso aconteceu no Êxodo, isso aconteceu há 2000 anos atrás, isso continua acontecendo com a igreja. Uma vez que nós decidimos, né, sermos adoradores, seguidores de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, nós somos aliançados com Ele, temos a direção do Espírito Santo em nossas vidas. O batismo significa para nós a libertação do pecado, a libertação da escravidão do pecado, e agora uma vida nova, um povo novo, algo que Deus continua fazendo, produzindo até a vida do seu Filho. Bonito, né? Amém. Já ouviu falar disso? Que a travessia do Mar Vermelho aponta para o batismo cristão, tem o mesmo significado. A gente fala, né? Morrer para o mundo e renascer para Cristo, não é? Que também, é óbvio, está cheio de significado, mas significa também libertação da escravidão e o início de uma nova trajetória como povo de Deus. É uma aliança, gente. Sábado casaram-se Renato e Rafael, né? Não Alain e Letícia, né? Uma brincadeira que eu fiz com ele, já piada interna. E a gente botou uma aliança, não foi? E a aliança é para ser quebrada? Não, se fosse quebrada não seria redonda, né? A gente botava um arco, um meio arco, e ia dizer assim, ó, não, é só até aqui que vai o meu compromisso, né? Mas é redondo por quê? Porque uma aliança é algo para sempre, né? É um pacto para sempre, que não pode ser quebrado. E o batismo, assim como a travessia no Mar Morto, era o pacto de Deus com o seu povo, que depois seria oficializado através dos cerimoniais, não é? De pacto com Deus. Paulo está falando, sendo aqui repetitivo para a gente gravar, vocês gozam dos mesmos privilégios que os nossos pais espirituais gozaram e tiveram. Mas ele não acaba por aqui não, né? Ele fala assim, versículo 3, todos comeram
do mesmo alimento espiritual. Olha a abordagem de Paulo, que lindo. Todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. O que os hebreus comeram na travessia do deserto, na caminhada para a terra prometida? Era deserto, né? Então a alimentação era escassa, quando tinha. E o que Deus vai providenciar para eles? As codornizes, não é? Você sabe que codornizes são aves, né? E Deus fazia com que aquelas aves estivessem sempre disponíveis. Então eles tinham uma alimentação de proteína, né? Além também do maná, que caía do céu, né? O pão que desceu do céu, que Jesus faz uma aplicação a ele mesmo, e Paulo vai fazer isso aqui. Eram providências milagrosas, não é? Da parte de Deus. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, o que era o maná, como as codornizes foram parar lá, porque o que Paulo quer abordar é que eles tiveram a providência de Deus, eles tiveram a manutenção da vida deles, cuidada por Deus, eles tiveram todo o cuidado da parte de Yahweh, de fazer com que a caminhada continuasse, né? Com que eles continuassem avançando para o propósito, para a linha de chegada, que era a terra prometida. Paulo está falando, da mesma forma, nós, ou eles e nós, que comemos da carne de Cristo, não é? Não comemos literalmente, mas a manutenção que Deus providenciou para Israel, simbolizada pelo sacrifício de Cristo através da ceia, da Eucaristia, não é? Ela é, no final da história, um apontamento também de que Deus continua com a manutenção do seu povo. Agora ele providencia a comida espiritual que sacia para toda a eternidade. Agora ele providencia a água, não é? E Jesus vai dizer nesse bebede, dessa água que eu tenho para oferecer, ele diz para a mulher samaritana, jamais tereis sede, né? Ele está falando de água do poço, né? Ele está falando da vida eterna, do Espírito Santo que jorra, né? Vida para toda a eternidade. Então, assim como Deus cuidou deles, cuidou da vida deles, deu continuação à trajetória, Deus continua fazendo com a igreja, ali proporcionando o alimento espiritual, a bebida espiritual, para que a gente seja saciado, cheio, pleno, e continue a nossa trajetória rumo à terra prometida, né? A terra prometida para nós ainda é um objetivo a ser alcançado. Amém? Amém. Embora você que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e se isso foi verdadeiro, que seja dito, né? Não estou falando de religiosidade, estou falando de um encontro com Cristo que transforma a vida do indivíduo. Você foi salvo, amém? Mas a trajetória ainda não terminou, a caminhada continua, não é isso? E precisamos avançar até o objetivo final, porque o objetivo final é a vinda de Cristo e a transformação de toda a criação. Então Paulo vai fazer a aplicação do batismo e da ceia. Ele fala da rocha que os acompanhava, né? Que era Cristo. E se você ler o Êxodo, você vai ver que tem um poço no início, que Moisés bate na pedra e ela jorra água, e tem um poço no final da trajetória, descrito 2 vezes, né? Esse episódio que era, fala pedra, mas é a pedra que marcava o poço ali. Existem algumas tradições judaicas antigas que dizia que a pedra acompanhava o povo, né? Mas a Bíblia não diz isso, isso é apenas uma interpretação rabínica. E pode ser que Paulo tenha levado isso em consideração, mas ao mesmo tempo ele fala que a pedra era Cristo. Então, Paulo vai dizer que quem estava com Israel no deserto e providenciava a manutenção era Cristo. Assim como quem produz em nós o saciar da vida é Cristo. Então eles gozavam do batismo e da Eucaristia, né, da manutenção espiritual, assim como a igreja dos Coríntios gozava. Assim como nós também, quando somos batizados, como quando participamos da ceia, ali apontando para o retorno de Cristo, né? Jesus vai dizer, fazer isso até que eu volte, até o meu retorno, até a minha volta. A ceia, a gente sabe que não é mágica, né?
Não é comendo aquilo ali que você fica melhor ou pior. Não é sobre isso. Mas é sobre aguardarmos ansiosamente juntos em comunhão, ansiosos até que Jesus venha e celebre conosco a sua vida. Amém? Amém. Bonito, né? Se sentiu honrado agora? Privilegiado. Sim ou não? Sim. Sim, privilegiado, né? Mas a história começa por agora. Paulo vai dizer assim, versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. E por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. Pô, Paulo, estava indo tão bem, né? Eu estava gostando tanto dessa teologia aplicada, como nós somos privilegiados. E eles eram também. Mas o estilo de vida que eles adotaram, as decisões que eles tomaram, o tipo de comportamento que eles decidiram ter, era reprovável por Deus. Eu não preciso ficar citando os episódios, porque Paulo vai fazer isso aqui. A ponto de Deus não se agradar. E Paulo está sendo bem bondoso aqui, porque ele diz assim, a maior parte deles ficaram no deserto com seus corpos prostrados. A ideia é de mortos mesmo. Porque à medida em que a manutenção de Deus ia acontecendo, o direcionamento de Deus ia acontecendo, os milagres, os feitos de Deus eram visíveis, né, perceptíveis, coisas que a gente não faz nem ideia, né? Eles continuavam com um coração completamente infiel, distante, um coração que realmente olhava todo o tempo para a vida pregressa deles, de quando eram escravos. Isso vai deixando Deus no estado de irritação e frustração, permitam aqui o antropomorfismo, né? Um estado de irritação tão grande que Deus começa a dizimar o povo, a ponto de, no final daquele povo, da trajetória daquele povo, só 2 pessoas vão entrar na Terra Prometida. Paulo fala assim, muitos deles, né? Na verdade, quase todos, porque só quem entra é Josué e Calebe, os únicos 2 de um povo de milhares de pessoas dizimadas, mortas. Eles não entrarão na Terra Prometida. Inclusive Moisés, por causa deles, vai pagar o pato também não entra. Então, parece que Deus dá o privilégio, Ele faz questão de se aliançar, Ele faz questão de ser o provedor, Ele faz questão de cuidar, Ele faz questão de produzir a manutenção, Ele faz questão de saciar realmente as nossas necessidades, mas à medida em que nós devolvemos para Deus ingratidão, à medida em que nós devolvemos para Deus um comportamento completamente infiel, distante do que Ele deseja para nós, à medida em que nós respondemos às bênçãos de Deus e os presentes que Deus dá para a gente de maneira ingrata, Deus começa a pesar a sua mão sobre nós. Deus começa a realmente julgar. Deus começa a realmente fazer com que a gente aprenda uma lição. Caramba, pastor, nunca ouvi você falar dessa forma, nem imaginei, você que está sempre pregando o amor de Deus. Mas eu vou falar uma coisa que eu sempre digo, não foi eu que escrevi não, filho, foi Paulo. Eles foram reprovados por Deus, e os coríntios estão nas portas de serem reprovados por Deus. E nós, da mesma forma, se Deus não tolerou o comportamento errático do povo no Êxodo, se Deus não tolerou decisões equivocadas, erradas, distantes de Deus, se Paulo está dizendo que Deus não toleraria isso em Coríntios, você acha que Deus tolera a nossa? Acha mesmo? Por isso que Paulo vai dizer, não vos enganeis, olhem para os nossos pais. Aquilo está lá como advertência. Você leu aí a palavra que ele diz aqui? Mas Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. Aí o 6 ele diz assim, essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Uma advertência, olhe para o passado, olhe para o povo de Israel, não repita isso. Por que ele diz isso, gente? A aplicação direta é, porque os coríntios estavam levando o cristianismo de qualquer jeito. Eles participavam da Eucaristia, celebração da ceia,
Eles eram batizados, eles provaram, Hebreus vai dizer isso, né? Os dons espirituais oriundos do Espírito Santo. E eles estavam achando que a graça é bagunça. Que a graça é o sinal verde para viver de qualquer jeito. Que a graça, como já falei algumas vezes, é sentar com Deus num boteco e contar algumas piadas e sair todo mundo rindo. Que graça é uma grande festividade que não exige de nós fidelidade com Ele, que não exige de nós uma tomada de decisão, que não exige de nós queremos realmente retribuir a aliança que Deus confiou a nós, ainda que sejamos imperfeitos para isso, mas que haja o desejo no coração de continuar andando com Ele, aliançado, para todo sempre. Então, percebam, Paulo está dizendo para os coríntios, vocês provaram dos mesmos privilégios que eles, mas eles foram reprovados. Vocês estão na linha da reprovação. E nós precisamos olhar para esse texto com seriedade. Que tipo de cristianismo estamos vivendo? Que tipo de religiosidade estamos vivendo? Que tipo de relacionamento com Deus estamos vivendo? Que tipo de vida realmente tem emanado de nós? Que tipo de coisa é percebido pelas outras pessoas? Somos o povo de Deus, gente. Somos o povo de Deus. Precisamos ser vistos como o povo de Deus. Precisamos ser vistos como aqueles que são orientados por Deus, dirigidos por Deus. Que Deus veja realmente na nossa vida a manifestação do seu Filho através do Espírito Santo. Não é qualquer nota, não é bagunça. Tem um livro bem conhecido do Dietrich Bonhoeffer, né? Me corrijam os alemães aí, que meu alemão não é muito bom, né? Eu sempre falei Dietrich Bonhoeffer. Como é que é, André? Dietrich Bonhoeffer. Adotou? Dietrich. Mas quando for comprar, escreva Dietrich, porque é o que vai aparecer. O nome do livro é Discipulado. E aí, nesse livro, o Dietrich, né? Eu tenho que treinar mais o alemão, não tá legal. Eu treino uma parte do churrasco, essa eu treino bem, mas falar o alemão comigo é difícil. E Paulo vai dizer, e Bonhoeffer vai dizer assim, que os cristãos do seu tempo, ele está escrevendo da Segunda Guerra, né? A Alemanha da Segunda Guerra, inclusive Dietrich Bonhoeffer vai ser morto, né, em campo de concentração, porque apesar de ser um pastor na Alemanha nazista e ver os seus amigos sucumbindo ao nazismo com medo de morrer, ele vai até o fim na sua fidelidade e termina morto. Mas ele vai cunhar a expressão graça barata. Graça barata. Graça barata é a graça que não custou nada para ninguém. Graça barata é aquela que a gente pode fazer o que quiser com ela, porque no final da história não tem preço. Não teve preço. Custa pouco. Você sabe aquela coisa que você compra que não é tão caro e você trata de qualquer jeito? Eu tenho uma pequena história para contar para você sobre um cabo de celular. Eu tenho um iPhone 8, né? Velho. E o cabo já foi embora, né? Algumas coisas já foram embora e eu repus. Mas eu depois que o cabo se perdeu, eu passei a comprar baratinho, né? Porque cabo de iPhone é tão caro, né, bicho? É o preço de um iPhone, o cabo do iPhone. Aí eu comecei a comprar aqueles do posto. No posto tem, né? Aquilo não dura 2 meses. 2 em 2 meses, 3 meses assim, com muito cuidado, né? Como eu não sou cuidadoso e como aquilo não custa muita coisa, 25 pila você paga, o da Apple deve dar uns 300 reais o cabo, quebra fácil. Quebra fácil porque eu também trato de qualquer jeito, porque custa pouco. Mas no dia que eu perder 300 por um cabo original, aí, né, ó o meu cabo, né, ó o meu cabo, a gente tem todo um cuidado. O que é graça barata? Graça barata é aquela que quando a gente olha para o que Cristo fez na cruz por nós, entregando a sua própria vida, sendo humilhado, moído por amor aos seus, a gente não valoriza. A gente não se importa, não rola uma lágrima. Sabe por quê? Porque o nosso coração está duro, engessado, petrificado, indiferente. A gente entende a teologia, até gosta de discutir ela,
A gente adora defender os pontos teológicos. Mas o que Cristo fez naquela cruz de maneira terrível, de maneira vergonhosa, de maneira humilhante por amor, mesmo sendo Deus, muitas vezes nos trai de nós um sentimento. Graça barata. Os privilégios estão aí oferecidos por Deus para realmente sermos abençoados, para fazermos parte de um projeto de Deus para a eternidade. Mas as decisões que tomamos refletem que tipo de coração temos. Que tipo de coração temos. Eu poderia ficar só até aqui, dá para pregar mais ainda aqui, hein? Eu estou no primeiro ponto ainda. E dá para pregar só aqui, mas fazer mais uns 4 pontos aqui, mas eu vou avançar. Porque o argumento de Paulo não acabou ainda. Versículo 6 ele vai dizer, né? Eu já li. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Que coisas mais são essas? A gente falou do comportamento deles, né? Errático. Só que Paulo agora vai dizer que eles cobiçaram algo. Então não era só uma questão de tomar decisões erradas ou se sentir fragilizado num deserto escaldante, né? Porque a gente sabe que a história foi assim. Normalmente a codorniz chegava, o maná caía, a água vinha na hora do desespero, né? Não era tão fácil como a gente imagina. Havia uma situação de deserto, de escassez, e era no limite que Deus providenciava. Será que parece com alguma coisa no Novo Testamento, né? Pedro preso, né? Tiago já tinha morrido, e aí Pedro está ali orando, e 45 do segundo tempo o anjo solta, né? Com Pedro e os apóstolos era assim, mas com a gente não, né? A gente acha que a gente ora e Deus responde, a aprovação vem, Deus rapidinho resolve, é tudo muito rápido, né? Porque afinal de contas, a gente pode comprar as coisas pela internet muito rápido, né? A tecnologia chega, a gente troca de objeto muito rápido, é tudo muito rápido, tudo muito utilitarista no mundo de 2025, né? Mas será que Deus já é assim, utilitarista dessa forma? Será que Deus, no final da história, tem a obrigação de responder às nossas necessidades quando nós achamos que elas precisam ser respondidas? Parece que não. Olhe para trás, Paulo está dizendo. Olha a história de Israel como foi. Eles cobiçaram coisas más. O que estava no coração dele, o que eles desejavam, era mal. Então não era uma questão só de fragilização. Ai, eu estou aguentando mais de sede, os meus filhos estão se arrastando no chão e não tem água. Eu até entendo esse tipo de coisa, mas não é disso que Paulo está falando não. Tá? Paulo está falando de um coração que deseja, que tem uma obsessão por algo que é mal, que é contrário a Deus, que é maligno, coração maligno que deseja coisas ruins. Está entendendo isso? E que coisas são essas? Paulo vai enumerar 4 aqui. Aí há uma discussão aqui, antes da gente entrar nas 4, se cada exemplo de Paulo é um problema na igreja dos Coríntios, se cada exemplo aqui tipifica um problema naquela igreja, ou se todos os episódios estão aqui para apontarem para um único problema na igreja dos Coríntios. Aí você vai encontrar teólogos que defendem ambas as posições. Eu estou aqui para pacificar, né? Eu acredito que estejam as duas coisas aqui. Cada episódio tipifica um problema e que são braços de um problema maior que Paulo está tratando aqui. Vamos então a eles. O primeiro deles, versículo 7. O que eles cobiçaram, gente? Primeira coisa que eles cobiçaram. Eu vou criar um título aqui para esse sermão agora. Um coração distante de Deus. Anota aí, você está anotando, né? A gente podia criar a prática de começar a anotar essas coisas, que é interessante para lembrar depois. Um coração distante de Deus, a primeira coisa que ele cobiça, né? Eles cobiçaram coisas mais, é idolatria. Versículo 7. Não vos torneis idólatras como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Paulo está citando Êxodo, e justamente naquele episódio do bezerro de ouro. Se vocês lembram, Êxodo capítulo 31, quando
Moisés sobe ao Sinai para receber as tábuas da lei, não é? E ele demora lá. E o povo começa a ficar ansioso, inquieto. Se você ler Êxodo 31, por isso que é bom anotar, dá para ler em casa, né? E aí o que eles pedem para Arão? O que eles pedem, gente? Para fazer o quê? Um bezerro de ouro. Para quê? Para adorar. Por quê? Porque Deus não tinha se manifestado. Tu sabe o que o texto diz lá? Moisés Eles falam assim, ó. Isso chega a me arrepiar. Tenho quase pílula, mas estou arrepiado. Eles falam assim, anota isso, gente. Vamos fazer um bezerro de ouro do Deus que nos tirou do Egito. Cara, você tem as pragas. O filme, já assistiram? Os 10 Mandamentos? O antigão? As pragas, milagre atrás de milagre. Coisa que só de filme, né? A gente não vê. Deus vai abrir o mar para aquele povo. Deus vai tirar, libertar eles da escravidão. Manifestação através da presença de Deus no Sinai, não é? Fogo que enchia aquele monte. A voz de Deus que se manifestava. A face de Moisés que brilhava. Mano, para perder de conta, assim. Coisa que, se eu visse um dia só, eu ia ser o mais crente do mundo, né? Porque, era assim, todo dia Deus se manifestando. Mas quando Moisés demora um pouquinho, o que eles fazem? Quem nos tirou do Egito foi esse bezerro de ouro aí. Foram os ídolos. E o bezerro de ouro não era uma invenção não, tá? Não inventaram naquela hora a divindade. Eram as divindades que eles adoravam no Egito, antes de saírem de lá, porque eles eram idólatras no Egito. A gente às vezes fica sem saber por que da escravidão, né? E entende muito mal achando que Deus mandou eles lá para serem escravos. Eu não vou voltar a isso, mas uma pincelada bem rápida é interessante. Eles foram para lá para serem referenciais, mas se tornaram idólatras. E aí a idolatria escraviza, mano. Literalmente escraviza. Mas Deus libertou eles. Mas agora, o que Paulo está dizendo é que, na ausência de Moisés, quem sabe, ansiedade, impaciência, falta de confiança em Deus, por acharem que haviam sido abandonados ali, eles produzem ídolos. Eles produzem ídolos, e aí Paulo vai dizer que eles assentaram-se para comer e beber e se divertir. Uma festa que deveria ser uma festa para Yahweh, para Deus, se transformou numa festa para ídolos, que inclusive descontrolada descamba para a imoralidade sexual. Vai ser o segundo tópico de Paulo aqui. Então, vamos lá. Um coração distante de Deus, ele é um coração idólatra. Porque se ele está distante de Deus, ele está preenchendo o coração com outra coisa. Deus está sendo substituído. Você está entendendo? Deus está sendo substituído. Não caia no erro de achar que idolatria é somente se ajoelhar diante de uma imagem ou uma estátua. Os ídolos modernos são outros. Embora exista a idolatria tradicional, né, clássica, histórica, os ídolos modernos são outros. Os ídolos modernos são todos aqueles que substituem Deus na nossa adoração, que se tornam prioridade nas nossas vidas no lugar de Deus, que na nossa ansiedade de, quem sabe, alcançar alguns objetivos, que na nossa indiferença, quem sabe, aos sinais que Deus tem proporcionado, a graça de Deus que tem se manifestado na nossa vida, nós continuamos rumando para longe dele, a ponto de achar que em determinado momento, tudo que você é hoje, tudo que você conseguiu hoje, tudo que você representa hoje, não foi Deus que fez, não, foi você. Você, cara, você é bonzão, bom pra caramba, arrebenta, capaz pra caramba. Mas só deixar na tua mão. Entra na floresta pelado, igual aquele nu, largados e pelados, né? E sai com um coelho, bom caçador, provedor, né? Foi Deus, não foi eu. Pastor, ninguém pensa isso aqui. O quê? A gente tem orgulho disso. Eu não era ninguém, olha agora. Igual aquele gordinho, né? Olha o que Deus faz na vida da gente, né? Agora eu sou o baterista, né? Coração cheio de orgulho, né? Não toca nada, já vi dele. Ruim demais aqui, menino.
mas o coração está lá. Ó. Foi eu. Engraçado, né? Paulo não faz isso não, mas permitam aqui o apontamento, né? O que o diabo falou para Jesus no deserto mesmo? Me adorares. Se joga de lá. Você pode dar ordem aos anjos. Você é o cara, mano. Transforma essa pedra em pão. É filho de Deus. O diabo está fazendo isso desde o início, gente. O que ele diz para Adão e para Eva lá? Vocês vão ser como Deus. Vocês vão arrebentar. A voz do diabo, que a gente acha que é um, sei lá, um bicho de chifre, né? Um asa de morcego e um tridente na mão, é a voz mais humana que você pode conceber. Sabe qual é a grande estratégia do diabo? Você é o cara. É só isso. Quem aqui já assistiu Advogado do Diabo? Só os antigos, né? Eu já falei isso. A galera dos 20, 30 ainda não pegaram esse filme, né? Porque dia a gente passa aí. Só depois dos 40. Só depois dos 40, né? O diabo é o Al Pacino no filme, tá? Sim. E ele, pra mim, nunca deixou de ser o diabo depois daquele filme. E aí, depois dele tentar de todas as maneiras, né, seduzir lá o advogado, e o advogado resiste, né, embora tenha tido suas quedas, no final ele tenta mais uma vez, né? E ele tenta como? Como um filme, gente. Atrás do ego do cara. E aí termina ele piscando e falando assim: vaidade, o pecado que eu mais adoro, diz ele no filme. Isso nunca foi tão verdadeiro. A voz do diabo é uma só: você é o cara. Você pode continuar sozinho, você pode seguir sozinho, você não precisa de Deus, você não precisa do direcionamento do Espírito Santo, você não precisa da igreja, você não precisa dos irmãos, você não precisa de nada disso, cara. Isso é um atraso. Você é capaz. O diabo é o mais humanista dos seres. Adora o homem, adora o nosso coração, fã da gente de carteirinha, fã da gente, porque é só deixar na nossa mão que a gente joga Deus para escanteio e continua com os dentes amarelos, sorrindo, como se fôssemos a última bolacha do pacote. Olha o que Paulo está falando para a igreja, olha para o povo. No momento que era o momento deles fiéis aguardarem a vinda de Moisés, eles viram as costas. O que vocês estão fazendo, achando que a liberdade, o direito de vocês, lhes dá realmente o direito de participar de culto aos outros deuses, que era o que eles faziam em Coríntios, né? Iam para os banquetes idólatras dos templos pagãos e se misturavam com aquela porcaria toda, muitos praticando a promiscuidade que era comum nesses cultos, não é? Paulo já tratou disso aqui em Coríntios, e achavam que não tinha problema nenhum, a graça barata, né? A graça barata a gente usa e faz do jeito que a gente quiser. E aí Paulo vai dizer assim, por causa desse comportamento deles, eles foram reprovados por Deus. Primeiro aspecto de um coração distante de Deus: idolatria, a substituição de Deus por outro Deus. Você mesmo. Segundo aspecto, podia acabar aqui na semana, já está duro, né, gente? Assim, eu queria estar pregando um texto bem positivão, assim. Eu estou bem nessa vibe, sabe? Cheguei de férias. A primeira coisa que eu pensei, cara, não vou pegar Coríntios não, porque já chegava arregaçando. A gente parou no 8, né? Falei, como é que eu vou pegar isso aqui, cara? Eu estou de boa, estou nesse clima. Aí preguei aquele texto, né, de José, do amor, do relacionamento. Vocês lembram, né? Aí a semana eu falei assim, se eu pular, né? Pular para onde? Porque Coríntios é bem isso, né? É bem isso, né? Não tem para onde correr, não. E o que eu acho não interessa também, né? O que eu sinto não importa. Importa o que o texto diz, então vamos juntos, né? Até porque essas exortações são para mim também, tá? Não sou eu falando aqui in vitro, né? Distante de vocês num aquário. Isso aqui é desafiador para mim, tem que ser, né? Para mim, para vocês e para todo mundo que professa Jesus como Senhor. Paulo escreveu para aquela igreja naquele período, mas essas cartas são cartas para toda a vida, até a vinda de Cristo, né? Segundo aspecto, vamos continuar ou vocês querem que eu pare? Não, continua. Continua? Se quiserem que eu pare, eu paro. Não paro não. Vamos avançar. Segundo aspecto de um coração distante de Deus:
Versículo 8. Nem pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23.000. A citação de Paulo aqui é de Números 25. Vocês vão se lembrar, quando a jumenta fala com Balaão, assim, acho que aqui assim fica mais fácil, né? Todo mundo lembra disso, da jumenta que falou, né? Mas a jumenta fala por quê? Porque os moabitas querem que Balaão amaldiçoe o povo. E aí Balaão consulta a Deus e Deus fala, não vai amaldiçoar, você está maluco, né? Mas o Balaão ensina uma estratégia para os moabitas. Oferece as mulheres para eles. É isso que vai acontecer. E aí, se você ler o episódio, eles vão ser... Interessante que tem tudo a ver com Coríntios. E óbvio que Paulo sabe que tem tudo a ver, né? Não é uma coxa de retalhos isso aqui. Eles são convidados para um banquete às divindades moabitas e ali as mulheres se oferecem. E eles, então, celebram com promiscuidade a adoração a divindades pagãs. O episódio é tão marcante que Finéias, né, que era neto do sacerdote vigente, pega uma lança e transpassa um hebreu e uma moabita de uma só vez, não é? E ali Deus vai renovar a sua aliança com Finéias, que não se misturou, não é? E que fez a justiça ali segundo a sua concepção. Qual é o aspecto de Paulo? Primeiro ponto, coração que está distante de Deus é um coração idólatra. Segundo aspecto, a idolatria leva à promiscuidade. A idolatria leva à imoralidade. Toda ela. Não interessa de que tipo, leva à imoralidade. E se você começar a pensar como eram os cultos pagãos, né, no mundo antigo, como são as religiões atuais que são idólatras, a idolatria conduz à imoralidade. Eu vou dizer por quê. A leitura é bem simples, né? Você não precisa ser um sociólogo para realmente chegar a essa conclusão. O coração que se afasta de Deus, ele se enche de alguma coisa. Correto? E se você acha que existe coisa mais poderosa na vida dos seres humanos do que sexo, você se engana. Na verdade tem uma disputa aí se é poder ou sexo, né? As duas maiores forças na vida do ser humano, que muitas vezes dita o comportamento das pessoas, né? É para onde as pessoas seguem normalmente: poder e sexo. Se Deus não está no coração, você vai despencar para um para o outro. No caso de Paulo, imoralidade sexual. E aí a gente pensa assim, mas imoralidade sexual é um pecadinho, como qualquer outra graça, não sei o que, não sei o que. É isso que Paulo está falando aqui, gente? Não! Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, nossos corpos são dele. Ele falou isso aqui em Coríntios. Pertencem a ele. É templo dele, é onde ele se manifesta agora. É a habitação do Espírito Santo. Nós estamos aliançados com Deus, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Literalmente o corpo de Cristo, que sangrou por nós. E quando você vive uma vida de licenciosidade, de imoralidade, de promiscuidade, o que é que você está fazendo? Está pegando Jesus e metendo no meio disso. Porque se você é parte do corpo dele, e se você se envolve com uma prostituta, Cristo também está envolvido com uma prostituta, na imoralidade e na promiscuidade que você se meteu. Então, primeiro aspecto, o coração indiferente, distante de Deus, é um coração idólatra. Segundo aspecto, vai despencar para a imoralidade. E o que está acontecendo em Coríntios? A gente já viu, eles iam para os templos, eu sou livre, nada disso tem influência sobre mim. E terminavam, porque as prostitutas cultuais estavam lá, e terminavam em sexo e imoralidade. Voltavam com a cara mais lavada do mundo. Isso não me afeta. Eu não tenho, não sou escravo desse tipo de coisa. Eu sou livre. Erro crasso. Deus não tolera esses comportamentos. Vá por mim. Eu espero que você não esteja envolvido em nenhum tipo de imoralidade sexual. Espero mesmo. E nem venha se envolver, já de antemão sabendo que Deus não tolera esse tipo de coisa.
Não se esconda atrás da graça barata, achando que porque Jesus morreu na cruz e perdoou os meus pecados, eu posso viver de qualquer jeito. Não pode, não deve e não viva. Não viva. Olhe para a vida desses que foram os nossos pais. Por causa disso, Deus impediu eles de chegarem na terra prometida. Amém? Amém. Amém. Mas como é que eu me livro disso, pastor? A gente vai ver isso no texto. Versículo 9. Terceiro aspecto de um coração endurecido distante de Deus. E não tentemos a Cristo como alguns deles tentaram e foram destruídos por serpentes. O que aconteceu? Esse episódio é bem interessante porque Moisés manda erigir, né, uma serpente de bronze, não é isso? E aí, todo aquele que tinha sido mordido por uma víbora, em olhando para a serpente, ele era curado. E Paulo vai dizer que a serpente era Cristo, né? Não que a serpente era Cristo, mas tipificava aquele que seria levantado, que esmagou a cabeça da serpente, e que olhando para ele, né, nós obtemos a salvação. Não é olhar simplesmente, mas é olhar como quem está morrendo, né? Desesperado. E o que acontece nesse episódio? Por que as víboras atacam ali os hebreus? Vocês lembram? Porque eles vão dizer assim, ó: não aguentamos mais essa comida maldita. Lê o texto em casa, mano, tá lá, só lê. Não aguentamos mais essa comida maldita. É todo dia a mesma coisa. Ingratidão. Rosinha foi lá e voltou já, né? Qual era o problema? Ingratidão. Se Deus providenciava codornizes, maná, água, e se era todo dia isso, é porque tinha que ser todo dia isso, mano. Por que Deus fez dessa forma? Ele tem os seus propósitos. Mas eles tinham que confiar que aquilo era a melhor coisa naquele momento. Mas é que eles falam: a gente não aguenta mais essa porcaria. Saudade que nós temos do Egito. Saudade do Egito eles tinham. Saudade de serem escravos. Saudade da vida promíscua que eles viviam lá, idólatra que eles viviam lá. Saudade da opressão. Eu até já brinquei com isso, né? Saudade das cebolas, eles vão dizer em um determinado momento. Eu odeio cebola. Eles tinham saudade. Ela também não gosta de cebola, não. Ingratidão, né? Coração endurecido substitui Deus, se torna promíscuo, imoral, ingrato. Olha para a sua vida, olha para trás. Você consegue ver a mão de Deus? Consegue ver a mão de Deus? Glorifique. É dele toda a honra e toda a glória. É dele todo louvor, toda adoração. É dele. É ele que cuida da gente. É ele quem nos dirige. É ele quem nos cura. É ele quem nos salva. É ele que nos transforma. É ele. Sem ele não somos nada. Mas a gente não está contente. Mas a gente não está feliz. Está faltando alguma coisa. E esse sentimento de que está faltando alguma coisa, a ingratidão da pior qualidade. Está faltando o quê, cara? O que está faltando, caramba? Quando foi que Deus não cuidou? Quando foi que Deus te deixou na mão? Quando foi que Deus virou as costas? Nunca. Às vezes as coisas não acontecem como a gente deseja. Às vezes sai do nosso controle. Vai ver que é aí que está o problema, né? Sai do nosso controle. A gente não tem mais o volante na mão. A gente está no carro sem motorista, a gente acha. Mas Deus está cuidando. Mas Deus está dirigindo. O que Ele espera da gente é que a gente confie nele. Ainda que sejam as velhas e conhecidas codornizes. Ainda que sejam as velhas e conhecidas manifestações do maná, que a gente come todo dia, né? É o arroz com feijão todo dia.
Maná, arroz com feijão, né? É a provisão de Deus. As contas atrasam, mas elas se resolvem. A doença chega, mas em um determinado momento Deus abranda as coisas. É no tempo dele, é no tempo dele. Mas ele está no controle. E nós precisamos realmente cultivar um coração grato. Um coração que olha para trás e fala: Deus, muito obrigado. Porque eu sei que em outros momentos você cuidou de mim, você vai continuar cuidando. Independente do que aconteça, você está no controle, que a minha vida é sua. E o que os coríntios estavam fazendo? O contrário disso. Vocês sabem o que eles estavam fazendo? Parece ridículo isso que eu vou dizer para vocês. Mas que tipo de carne era a carne dos tempos pagãos? Que tipo de carne? Era a melhor possível, né? Eles não iam oferecer porcaria nos templos. A carne de qualidade ruim é que estava no açougue, que era o que sobrava daquilo. O que sobrava dos sacrifícios iam para os açougues, para as feiras, né? E aí as pessoas compravam ali aquela carne de segunda, né? Que estragava rápido. Aquilo não era fresquinho, né? Às vezes ficava dias ali. E aí o que os malandros faziam? Vamos para o templo. Lá eles sacrificam na hora, ó. Qual que a gente vai comer? Aquela picanha lá, ó. Pegava a picanha, pá, tava lá o churrasco, era um churrascão, gente. Eles, ó, perceba isso, parece tosco, mas eles não entendiam que Deus libertou eles daquela vida. A carne era de segunda no açougue? Ok, que seja de segunda. Mas eu não vou me envolver com esse tipo de coisa mais, eu não vou voltar atrás, eu não vou demonstrar um coração ingrato. É o que eles estavam fazendo. Aí eles iam para lá, para comer a melhor carne, porque é lá que estava a coisa boa, né? A picanha de qualidade. E aí se misturavam com idolatria, caíam em promiscuidade e iam descendo a ladeira. Por quê? Por causa de um coração ingrato, que não entendia que o que Deus havia feito para eles era muito mais por eles do que comprar carne de primeira no açougue. Era muito mais que isso. E hoje, da mesma forma, se nós continuamos realmente ignorando, né? Se nós continuamos fechando os olhos para o que Deus tem feito nas nossas vidas, se nós continuamos rumando a nossa vida, ignorando a ação de Deus, e realmente a ponto de amaldiçoar a nossa vida, amaldiçoar o nosso trabalho, amaldiçoar a nossa realidade, amaldiçoar os nossos irmãos, amaldiçoar a nossa igreja, como sendo algo que eu não suporto mais esse emprego, não suporto, a gente fica assim, né? Não aguento mais isso aqui, não sei o que eu faço. Poxa, será que isso aí não é o que Deus tem para você agora? Você precisa disso, porque Ele está te tratando. O deserto, gente, é quando Deus trata a gente. Deus estava tratando o povo, transformando escravos em homens livres, transformando homens que eram oprimidos pelas correntes, pelos grilhões da escravidão, em povo de Deus. O deserto era necessário. O deserto continua sendo necessário para que Deus transforme a gente no homem e na mulher que Ele quer que nós sejamos. Então vamos parar com esse negócio de ter um coração insatisfeito, ficar praguejando o tempo inteiro, maldito o quê? Deus está no controle. No final da história, mude o comportamento, comece a agradecer as provas, agradecer os testes. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está me transformando, me cuidando. Obrigado por esse tempo difícil. É difícil fazer isso, né? Obrigado por essa doença, Senhor. Cheio de febre, né? Senhor, te agradeço. Quem que faz, né? Mas a gente deveria, tá? Deveria haver, óbvio, a oração honesta de que a gente deseja que aquilo passe. E não é ruim dizer isso, mas confiando nele. Não amaldiçoando, como se Deus nunca tivesse cuidado da gente. Ingratidão, terceiro aspecto. Vamos para o último, já deve ter umas 2 horas que eu estou falando. Quarto aspecto, que ele vai dizer aqui, versículo 10. Aqui eu vou agora falar, né, com ênfase. E não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Você lembra de Números 24, quando Deus manda os espias olharem a terra, né, prometida? Aí eles vão e veem homens enormes, né? Voltam cheios de medo. E aí qual é o relatório? Sem condições.
os homens são gigantes, a gente vai durar 2 minutos só. Mas o problema não está aí, porque esse não é um murmúrio. O murmúrio, na verdade, vem antes, né? No terceiro aspecto aqui do coração ingrato. O problema é que eles vão querer eleger um outro líder para levá-los de volta para o Egito. E eles começam a murmurar contra Moisés. Esse líder não presta. Olha para onde ele trouxe a gente. Agora a gente tem que entrar nessa terra aí, a gente vai morrer. Vamos eleger um outro líder e vamos voltar. É o que eles vão fazer. E por que Paulo está dizendo isso aqui? Olha só, gente, isso aqui é a nota, tá? Essa aqui, então, anota mesmo. Um coração distante de Deus é um coração que se endurece, né, no primeiro aspecto, e ele vai se tornar idólatra, substituir Deus por ele mesmo, pela idolatria. Um coração distante de Deus, ele cai na promiscuidade e imoralidade. Um coração distante de Deus, ele começa a manifestar a ingratidão, rechaçando tudo que Deus já fez na vida dele. E o último aspecto, primeiro eu vou aplicar aqui aos Coríntios, porque é o que Paulo quer salientar aqui, depois a gente vem para a nossa realidade. É o que Coríntios estava fazendo com Paulo, reclamando de Paulo, reclamando dele como apóstolo, questionando o chamado de Deus para ele. Vocês leram Coríntios, né? A gente estudou junto isso. Paulo tem que reafirmar sua apostolicidade, né? Porque eles começaram, o nível de esfriamento espiritual deles era tão grande que eles não reconheciam nem o apóstolo que pregou o evangelho para eles. Não reconheciam nem a autoridade do apóstolo que, por causa da pregação deles, eles haviam recebido o Espírito Santo. Entende a parada? Quarto passo aqui, dizendo aqui para vocês, não foi eu que escrevi, tá? Eu só estou lendo. É quando você olha para o seu pastor e diz: esse cara é um Zé Ruela. E eu sou. Que fique isso gravado. Mas você vai começar a olhar para mim como não sendo uma autoridade espiritual nessa igreja. E embora eu tenha muitos problemas, provavelmente o problema vai ser com você. Por quê? Pastores falham e erram feio. Isso vai acontecer até a vida de Cristo. E não é uma defesa sobre pastores ou imunidade parlamentar ou algo do tipo. Mas se o pastor da sua igreja é bíblico, tem um compromisso com as Escrituras, se o pastor da sua igreja é um homem espiritual, se o pastor da sua igreja é um homem fiel ao seu casamento, se o pastor da sua igreja tem uma vida com Deus, você olha para a vida dele e você vê Deus na vida dele. Se tudo isso é verdade, e você começa realmente a sentir no coração que ele não tem autoridade espiritual, o problema é você. O problema é você. O problema era com os coríntios, não era com Paulo. O problema, na maioria das vezes, com um coração frio, é que ele vai olhar para o pastor como ele olha para um cachorro. Ele começa a sentir nojo, entende? Asco. Eu não aguento mais ouvir aquele cara falar. É todo domingo a mesma coisa. Quantos crentes eu já não ouvi falar isso? Todo domingo o cara prega a mesma coisa. Meu Deus, mas o que tem de errado com o cara? Né? Aquilo ali, mano, meu Jesus, mas o que ele fez de errado? Não é o que ele fez, o cara não... Gente, é o nosso coração. Era o coração dos coríntios, era o coração do povo de Israel, porque diante dos desafios, diante dos desertos, diante do esfriamento espiritual, é muito fácil olhar para o líder e dizer que o problema é com ele. O problema é o pastor, o problema é a igreja, o problema é o irmão, o problema é a cultura, o problema é tudo, menos a gente. Menos a gente não tem problema nenhum. Os nossos olhos são os mais espirituais possíveis, fazem a leitura de um jeito, mano, assim, imaculado. Temos um discernimento, mas aí tu olha para a vida do cara, não tem envolvimento com nada. Tu olha para a vida da pessoa, não se envolve com nada, não tem nada para contar, não tem nada de Deus na vida da pessoa. Normalmente é esse tipo.
É esse tipo. Porque se estivesse envolvido, se estivesse apaixonado, se estivesse ardendo de paixão, estava feliz. Não é o melhor pastor, mas esse aí tá bom, é o que Deus deu pra gente. É o deserto que eu tenho que atravessar. Esse pastor é o meu deserto, essa igreja é o meu deserto. Vamos trabalhar para melhorar esse negócio, né? Para que o maná, né, caia com mais facilidade. Mas você não abandona isso com olhos arrogantes. Inclusive vai ser o aspecto que Paulo vai sancionar agora, né? Ele falou dos 4 pontos aqui, e para eu não demorar muito, porque senão você vai achar que é pessoal, e não é pessoal. Ele vai dizer assim, ó, versículo 11: tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós sobre quem o fim dos tempos já chegou. Então, para Paulo, essa igreja já era o início do fim dos tempos, né? É a segunda fase. Primeira fase, o povo de Israel apontava para o Messias. O Messias chegou. Esse agora é o povo da nova aliança, que ruma para o final dos tempos, ruma para a vinda de Cristo. Nós somos esse. A gente não tem mais espaço para ficar falhando de bobeira, não. A gente está avançando para o final, está acabando, né? E ele vai dizer assim, versículo 12, gente, resume onde é que Paulo queria chegar, né, com tudo isso aqui. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. O arrogante é o que acha que está em pé, é o que julga, é o que critica, é o que sabe tudo, é o que tem todas as respostas. Ele sabe mais de plantação de igreja do que o missionário. Ele sabe mais de teologia que o teólogo. Esse é o arrogante. Ele sabe tudo. Ele faz aqui, diz aí qual é o problema da tua igreja. Tu, na hora. Se fosse assim, ia ser melhor. Ele sabe. Porque os coríntios eram assim, né? Sua filosofia sofisticada, né? A sua escatologia aplicada, a sua teologia rebuscada, eles adoravam isso, né? Arthur pregou aqui, falou do estoicismo, né? Dos epicureus, os filósofos que eram influência grega, eles adoravam isso, os discursos, arrogância. E aí Paulo vai então, no versículo 13, dizer, né, um dos versículos que é um dos mais conhecidos do Novo Testamento, muito mal lido, né? Ele diz assim, primeiro, se assim aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia, versículo 13. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana. O que Paulo está dizendo? Toda tentação, todo teste, toda prova, eu já falei com vocês que a palavra para tentação e provação é a mesma palavra no grego, né? Peirasmos, né? Então, traduz tentação porque quer traduzir, no final não tem diferença, é um teste. É um teste sempre, né? Seja para tentação, seja para aprovação, é sempre um teste. Nem sempre é Deus que aplica o teste. Às vezes a vida aplica o teste, às vezes o diabo aplica o teste, às vezes Deus aplica o teste. Mas é sempre um teste. Você está sendo testado, né? O que o povo estava fazendo no deserto? Sendo testado, né? O que era a sede? Prova de Deus. Purificando eles ali, construindo um coração ali. O que era a falta de comida? Um teste. A história toda é sobre um teste, né? E como eles reagiam mal a essas provações, né? E Paulo está falando agora, aquele que está em pé, vocês que acham que são os caras, né? Cuidado para que não caia. Porque não veio sobre vocês nenhuma prova, nenhum teste, nenhuma tentação, nenhuma provação que não fosse humana. O que Paulo está dizendo? Que tudo que acontece na vida do crente, em se tratando de teste, é humano. Não tem nada que vai acontecer sobre a sua vida ou com você que seja uma situação irresistível. Não. Todo mundo passa por isso, filho. Eu estou falando, é humano isso aí. Todos os humanos vivem algum tipo de problema. Vivem algum tipo de teste, vivem algum tipo de prova. O povo do Egito passou, vocês vão passar, todo mundo vai passar. Aí olha o que ele fala aqui. Mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentado além do que podeis resistir. Então, o teste vai vir, seja lá que tipo de teste você está enfrentando, seja lá que tipo de prova você está enfrentando, seja lá que tipo de tentação você está enfrentando, mas Deus não vai permitir que essa situação seja maior do que as suas forças. Então, não tem desculpa se você sucumbir. É isso que Paulo está falando.
Se era sede, dava para resistir, mano. Era para continuar fiel, porque aquilo ia ter um final. Mas eles não resistiam, eles cediam logo. Se era privação de comida, era para resistir. Se eles achavam que tinham sido abandonados no Egito porque Moisés não estava presente, era para resistir, porque todas aquelas provas eram resistíveis. E o desejo de Deus é que eles chegassem até o fim, permanecessem fiéis lá e não cedessem. Porque se não for isso na interpretação do texto, para que esse monte de exemplo aqui que Paulo deu? Dos caras provados e cedendo, provados e cedendo. Se toda provação que Deus permite, Ele não vai permitir que você caia. Não é isso que Ele está dizendo aqui não. Ele está dizendo que todas elas podem ser resistíveis, porque são coisas humanas. E Deus não vai permitir que nenhuma dessas provas sejam mais fortes do que você. Você tem força, você tem condição, você tem todos os aspectos necessários para confiar em Deus e passar pela prova. E sair no final como alguém purificado, como alguém que cresceu, como alguém que chegou segundo o coração de Deus no objetivo, na linha de chegada. Está entendendo? E aí ele continua assim: pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará Deus uma saída para que possais suportar. Então vem o teste, mas se você resiste ao teste, Deus providencia uma saída. Você sai se você quiser. Ele não te tira, Ele providencia uma saída. A gente vai ser tentado? Vai. A gente vai ser provado? Vai. A gente vai ser testado? Vai. Às vezes vai ser Deus? Vai. Às vezes vai ser Deus? Não. Mas Deus vai sempre dar a condição de nós tomarmos uma decisão que será ser fiel e permanecer com Ele. Essa é a saída. Sempre. Seja eu falando isso para você hoje, seja na leitura da palavra durante a semana, seja no que outro irmão vai dizer para você, Deus vai dizer alguma coisa. Deus mostrará sinais. Deus providenciará caminhos. E a gente precisa perceber e aproveitar a oportunidade para não cairmos. É o que Paulo está falando para Coríntios. Vocês são tentados? São provados? São. Mas Deus sempre dá uma alternativa. Vocês precisam abraçar isso antes que seja tarde demais. Vocês estão na linha já. Vocês já estão beirando a reprovação de Deus. Então aproveite a saída aqui. Você sabe qual é? É Paulo falando para eles. Paulo está abrindo os olhos deles, para que eles olhem e falem, caramba, eu estou no meio da idolatria. Eu me tornei um promíscuo de novo. Esse é o aviso, essa é a saída. Não é mágica. É a exortação. Deus vai providenciar uma saída. E você sabe que a palavra no grego para saída é ekbasin, que significa algo no sentido de que como se você estivesse em uma montanha preso, cercado por inimigos, e de repente percebe uma caverna que atravessa a montanha e consegue se safar daquela situação. E é bem isso mesmo, né? Deus providenciará uma saída. Não haverá desculpas. Ah, Deus, você me abandonou. Ah, Deus, você não estava lá. Ah, Deus, eu não percebi. Ah, Deus, isso, ah, Deus, aquilo. Pô, Deus está falando o tempo todo com a gente, cara. O tempo todo. E aí ele termina dizendo assim: juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Versículo 14, que é a transição, né? O versículo 14 faz parte dessa perícope e da outra, né? Que é a transição do assunto que ele vai continuar tratando. Portanto, vamos ler juntos o 14. Abra sua Bíblia aí, gente. Você já fechou a Bíblia? Você não anotou nada? Poxa. A Rosinha anotou, né? Depois você bota lá no grupo. Vamos ler o 14 juntos? Portanto, amados, fugi da idolatria. Olha só, Deus não permitirá que exista provação maior do que você pode suportar. Ele sempre providenciará uma saída. Portanto, fugi
da idolatria. Vamos ler juntos? De novo? Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Que Deus fale aos nossos corações.